Imagine acordar em uma manhã tranquila, na cidade de Nantes, no oeste da França. Os vizinhos estranham que a casa da família Dupont de Ligonnès esteja fechada, silenciosa demais. Os filhos não aparecem na escola, a mãe não atende telefonemas e nem mesmo o correio é recolhido. Mas ninguém imagina que por trás daquela fachada aparentemente perfeita se esconde um dos crimes mais perturbadores e misteriosos da história recente da França. Uma história de segredos, de fuga e de um desaparecimento que até hoje intriga investigadores e jornalistas no mundo inteiro. Você já ouviu falar do caso Dupont de Ligonnès? Prepare-se, porque o que vou contar agora pode ser mais inquietante do que qualquer ficção. A família parecia exemplar. Xavier Dupont de Ligonnès, o patriarca, vinha de uma linhagem aristocrática e era conhecido como um homem charmoso, culto e educado. Sua esposa, Agnès, era descrita como uma mãe dedicada, religiosa e reservada. Juntos tinham 4 filhos: Arthur, de 20 anos, Thomas, de 18, anos 16, e Benoît, o caçula, de apenas 13 anos. Aos olhos de todos, era uma família tradicional, unida e aparentemente feliz. Mas a partir de abril de 2011, essa imagem seria completamente destruída. Tudo começou com um silêncio. Durante dias, os filhos não apareceram na escola. Agnès não foi ao trabalho. As persianas da casa permaneceram fechadas. Mensagens estranhas começaram a circular entre os amigos da família. Em uma delas, Xavier afirmava que precisava partir para os Estados Unidos em uma missão secreta, ligada ao combate ao tráfico de drogas, algo improvável para alguém como ele. A carta dizia ainda que a família deveria sumir do mapa por um tempo e que ninguém deveria se preocupar. Mas os detalhes não faziam sentido. E quanto mais se investigava, mais o mistério aumentava. Poucos dias depois, a polícia foi até a residência da família, uma casa discreta em Nantes. À primeira vista, não havia sinais de violência, mas durante uma inspeção mais detalhada, os investigadores fizeram uma descoberta macabra. Sob o terraço da casa, enterrados cuidadosamente em covas improvisadas e cobertos por cal, estavam os corpos de Agnès e dos 4 filhos. Cada um havia sido executado com tiros de uma espingarda. Junto a eles, os corpos dos 2 cães da família. A cena era meticulosamente planejada, como se alguém tivesse tentado apagar qualquer rastro de vida naquela casa. Mas havia algo ainda mais perturbador. Não havia nenhum sinal de Xavier. Todas as evidências apontavam que ele era o autor da chacina e, ao mesmo tempo, o único sobrevivente. Mas onde ele estava? Para os investigadores, a caça começava ali. O que se descobriu a seguir foi uma sequência quase cinematográfica de movimentos do suspeito. Câmeras de vigilância registraram Xavier viajando pelo sul da França. Em hotéis simples, ele era visto sempre sozinho, carregando bagagens discretas e dirigindo um carro alugado. Durante esse tempo, ele usava seu cartão bancário para pagar contas, como se quisesse deixar rastros controlados. A última imagem conhecida de Xavier foi registrada em 15 de abril de 2011, em uma pequena cidade chamada Roquebrune-sur-Argens, na região de Provence. Lá, ele estacionou o carro, deixou seus pertences e simplesmente desapareceu. A polícia acreditava que ele tivesse seguido para uma área montanhosa próxima, mas nenhuma busca com cães farejadores, helicópteros ou equipes terrestres conseguiu encontrá-lo. E é aqui que o mistério se aprofunda. Xavier era um homem que conhecia bem a região, com experiência em sobrevivência e um histórico militar básico. Ele poderia ter se escondido, teria cometido suicídio, deixando o corpo em algum local ainda não encontrado. Ou, como muitos acreditam, teria conseguido escapar da França e viver uma nova vida sob identidade falsa. O desaparecimento de Xavier transformou o caso
em um enigma global. Jornalistas do mundo inteiro começaram a investigar. Foram recebidas centenas de relatos de supostos avistamentos no sul da França, na Itália, na Escócia, até mesmo nos Estados Unidos. Mas nenhuma pista foi confirmada. Em 2019, anos após o crime, a polícia acreditou ter encontrado finalmente Xavier. Um homem foi detido no aeroporto de Glasgow, na Escócia, vindo do Paris, com documentos que correspondiam ao suspeito. A imprensa francesa chegou a anunciar a prisão como definitiva. Mas após exames de DNA, a decepção não era ele. Mais uma vez, Xavier parecia escapar como uma sombra impossível de capturar. O que torna esse caso ainda mais perturbador é a frieza com que Xavier preparou tudo. Antes dos assassinatos, ele pesquisou fóruns sobre desaparecimentos, comprou cal e materiais de construção e até mesmo escreveu cartas em que descrevia como se a família estivesse entrando em um programa de proteção de testemunhas. Ele se preocupou em deixar para trás uma narrativa confusa, que até hoje divide opiniões. Estaria ele em surto psicótico? Teria agido por dívidas financeiras, já que enfrentava falência e pressões econômicas? Ou se tratava de um ato calculado para se livrar de responsabilidades e recomeçar a vida em outro lugar? As teorias são muitas. Alguns acreditam que Xavier teria cometido suicídio pouco depois do desaparecimento, talvez nas montanhas próximas de Roquebrune. Outros acreditam que ele contou com a ajuda de cúmplices, talvez até de uma rede organizada, para fugir do país. Há ainda quem defenda que Xavier está vivo até hoje, escondido em algum lugar da América do Sul ou da Ásia, vivendo como se nada tivesse acontecido. A cada ano, novas pistas surgem, mas todas acabam se desfazendo diante das análises. O que ninguém contesta é que o caso do Pont de Ligonnès se tornou um dos maiores enigmas criminais da França. Não se trata apenas de um assassinato brutal de uma família inteira, mas de um desaparecimento que desafia a lógica e a tecnologia policial moderna. Como é possível, em plena era de câmeras de vigilância, rastreamento bancário e redes globais de segurança, um homem simplesmente sumir sem deixar rastro por mais de uma década? Essa é a pergunta que mantém vivo o interesse de milhões de pessoas nesse mistério. E é aqui que eu quero ouvir você. O que você acha que realmente aconteceu com Xavier Dupont de Ligonnès? Você acredita que ele se matou nas montanhas logo após o crime? Ou que conseguiu escapar e vive escondido até hoje? Será que ele preparou tudo como parte de um plano para desaparecer e construir uma nova identidade? Deixe a sua opinião nos comentários, porque esse é um mistério que divide até os maiores especialistas.